Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus, que sopra sobre nós, que procede do Pai e do Filho, e nos é comunicado para que nós possamos conhecer o Filho amado do Pai e, ao mesmo tempo, criar comunhão entre nós. Sopra sobre nós, ó Senhor, o vosso Espírito, para que ele extirpe do nosso coração tudo aquilo que é obstáculo à presença e à chegada do Reino de Deus. Tudo aquilo que nos impede de cumprir a vontade do Pai. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, santificai-nos com os vossos dons, iluminai a nossa inteligência e inflamai o nosso coração, para que a palavra de Jesus possa encontrar acolhida em nossas vidas. Do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, versículo 45, 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Nesse trecho do Evangelho que nós escutamos, Jesus nos fala do perigo do escândalo. Jesus diz que se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Escandalizar aqueles que estão iniciando o seu caminho de fé. Os pequeninos, os humildes, que se colocam a caminho com Jesus. Aqueles que muitas vezes se apoiam no nosso testemunho, no nosso exemplo. Jesus diz que nós que cremos temos a responsabilidade de cuidar daqueles que são os mais frágeis. Não temos o direito de escandalizar os outros com os nossos atos e com as nossas atitudes. Por isso Jesus diz: se tua mão te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, corta-o. Ou seja, nós não podemos fazer concessões na nossa vida. Nós não podemos querer seguir Jesus alimentando, cultivando certos hábitos, certas atitudes, certos vícios que podem gerar escândalo na igreja, que podem gerar escândalo na comunidade. Nós temos que ter a coragem de cortar aquilo que precisa ser cortado. Por isso,
É preciso que nós estejamos atentos para não fazermos concessões. O que são as concessões? Permitirmos certas atitudes, por mais pequenas que sejam, que possam criar mal-estar, escândalo na vida da igreja. E o que é que mais escandaliza a igreja? O que mais escandaliza a igreja é a divisão. É quando nós nos dividimos. É quando nós formamos guetos, grupos. Hoje nós diríamos o que mais escandaliza a vida da igreja são as polarizações. Grupos que se dizem à direita ou à esquerda e que disputam entre si as suas opções políticas. Esse é o maior escândalo que hoje ocorre na igreja. Por isso serve para nós o episódio que o Evangelho hoje inicia. João aproxima-se de Jesus para dizer: Mestre, vimos um homem que expulsa demônio em teu nome, mas nós o proibimos porque ele nos segue. É a atitude do rígido, daquele que acredita ser o dono da verdade. É a atitude daquele que quer monopolizar o Espírito, como se o Espírito Santo pudesse ser propriedade de um ou de outro grupo. Como se aqueles que não pertencessem ao meu grupo, ao nosso grupo, não pudessem também obter a graça e pudessem ser instrumentos do Espírito de Deus na vida do mundo. Jesus responde mansamente: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus está dizendo para João, como está dizendo para nós também, que nós temos que aceitar aqueles que agem em nome dele, embora não pertençam ao nosso grupo. Jesus está dizendo que nós precisamos valorizar aqueles que realizam prodígios no nome dele e, no entanto, não pertencem à nossa igreja. O Espírito sopra onde ele quer e como ele quer. A igreja é, sem dúvida, a pátria do Espírito, mas uma pátria que não tem muros, que não tem fronteiras. A igreja sabe que o Espírito é muito maior do que ela, de que ele age da maneira melhor que ela própria age. A igreja sabe também que algumas vezes ela pode ser obstáculo, ou então ela sabe que alguns dos seus membros podem criar arrivismo, divisões, barreiras, polarizações. Não compreendem que o Espírito Santo não é propriedade de ninguém. O Espírito Santo sopra onde e como ele quer. É preciso alargar o coração. E este foi o grande esforço do Concílio Ecumênico Vaticano II, que hoje tantos rejeitam. O Concílio Vaticano II colocou a igreja numa atitude de diálogo com aqueles que não são católicos, com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não creem. A igreja reconhece a sua vocação de dialogar, sem, evidentemente, renunciar àquilo que lhe é próprio, mas estar aberta para o diálogo, para a escuta, aberta para
convivência, no respeito mútuo entre aqueles que não pertencem às suas fileiras com aqueles que possivelmente nem mesmo creem em Deus. Agir com rigidez, com intolerância, é faltar com o Espírito Santo, é pecar contra o Espírito Santo, é escandalizar a igreja. Por isso a palavra de Jesus hoje nos convida a esta largueza de coração, esta capacidade de reconhecer o bem e fazer o bem. O que nos torna membros vivos da igreja? O que é que deve nos distinguir? Não deve nos distinguir os rótulos que nós criamos, progressistas, tradicionalistas, de direita, da esquerda. O que deve nos distinguir é a escuta e a vivência da palavra de Deus. O Papa Francisco nos fala que nós não podemos ideologizar o Evangelho. O Evangelho deve ser o nosso vademecum, é onde nós nos inspiramos na prática do Evangelho, da nossa fé. O que deve nos distinguir é o bem que nós fazemos. Jesus diz que mesmo um copo d'água dado a um dos pequeninos, porque eles são de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. O que deve ser determinante na nossa vida é a capacidade de agir como Jesus, com liberdade e respeito, com misericórdia e com compaixão. Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao teu. Dá-nos, Senhor, compreender que a verdadeira grandeza está em amar e servir. Dai-nos, Senhor, um coração capaz de dialogar, de escutar, de respeitar, mesmo aqueles que não pensam como nós. Arranca do nosso coração todo o preconceito, arranca do nosso coração todo o espírito de divisão, toda a rigidez, toda a intolerância, que nós sejamos capazes de agir livremente, como tu ages, Senhor. Tu que fazes nascer o sol sobre o campo do bom e do mal, tu que fazes chover sobre a plantação do justo e do injusto, não faz distinção para fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, a ter um olhar semelhante ao teu. Que nós não vejamos apenas erros e falhas, mas sejamos capazes de enxergar o bem e as virtudes, mesmo naqueles que discordam de nós. Amém.